quem tá falando com vocês é o Adoção. E hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, há muito tempo atrás eu postei um vídeo falando sobre bariátrica. E eu prometi pra vocês a parte 2 do vídeo da bariátrica e eu nunca postei. E hoje eu vim trazer então um vídeo super completo sobre bariátrica. E é isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo então. Vamos lá. Bom, então pessoal, pra gente começar, tem alguns assuntos desse vídeo que eu já comentei no outro vídeo, tá? Mas eu vou passar tudo de novo pra ficar bem claro pra vocês, tá? E ficar bem completo. Então vamos lá, o primeiro passo. Fui até o médico, até o postinho, e solicitei uma consulta com a nutricionista. Quando eu solicitei a consulta com a nutricionista, demorou cerca de um mês pra me chamar, porque ela tava de férias. E quando ela me chamou, então eu comecei o tratamento com ela. Eu fiz 3 consultas, tá? 3 consultas com ela. De 15 em 15 dias eu fazia uma consulta. Então aí levou um mês e meio pra concluir as consultas com a nutricionista, tá? Esse é o primeiro passo que você vai precisar. E só na última consulta que ela fez o encaminhamento para a bariátrica, né? Ah, mas o que acontece nessas consultas? Dessas 3 consultas, foi abordado o tema sobre reeducação alimentar, qual é a forma certa de comer, quais alimentos comer, como criar um prato, como criar um cardápio saudável. O primeiro passo foi isso, e é bem básico mesmo, sabe? Só algumas informações mesmo que a nutricionista passa pra gente, que é bem tranquilo mesmo. Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte do processo, né? A indicação da nutricionista para a cirurgia. Quando ela fez a indicação, ela me deixou... ela tinha 3 opções de hospitais. E ela me deixou escolher qual hospital eu queria fazer o tratamento, né? A cirurgia, no caso. Com o encaminhamento da médica, eu fui com a minha primeira consulta com o cirurgião clínico geral. E então, a primeira consulta foi bem tranquila, tá? O cirurgião só mediu meu IMC, me fez várias perguntas, eu tinha algum problema, alguma alergia, problema de saúde. E para operar, além do peso, existem as comorbidades, que eles chamam, que é pressão alta, diabetes. Existem inúmeros fatores que facilitam para que você seja apto para fazer cirurgia. Então, como eu tinha pressão alta e pré-diabetes, foi bem tranquilo de aprovar a cirurgia, tá? Então o médico falou que tá apto, você é um candidato apto para cirurgia e a gente vai fazer a cirurgia. Só que antes da cirurgia, a gente precisa fazer alguns exames para que a gente possa operar. Agora vem a terceira etapa. A terceira etapa, nada mais, nada menos que são os exames e as consultas, tá? Então assim, o médico me passou uma bateria de exames para fazer e algumas consultas com médicos especialistas, que nesse fator dos médicos especialistas, eu precisaria de uma carta de autorização para operar. Então são 4 especialidades, e dessas 4 especialidades eu precisaria de uma carta de cada uma para poder operar. Bom, então, a lista dos exames que o médico pediu foram: eu ia precisar fazer um eletrocardiograma, um raio-x do tórax, eu precisava fazer uma tomografia computadorizada do abdômen superior, uma ultrassonografia do abdômen total, ia precisar fazer uma endoscopia, e além desses exames, eu ia precisar fazer uma bateria de exame de sangue. No total, são 29 tipos de exames que a gente precisa. Entre eles tem exame de HIV, sódio, cálcio, hepatite, até exame de gravidez para as mulheres eles passam. Fora isso, a gente precisa das 4 cartas de autorização. Lembra que eu falei para vocês? Quais são as especialidades? A gente precisaria de uma carta da nutricionista, uma carta do endocrinologista, uma carta do cardiologista e um da psicóloga, tá? Então, as 4 especialidades que a gente vai precisar das cartas. Como que funciona essas cartas? É apenas o médico escrevendo que ele autoriza a cirurgia, que você não tá com nenhum problema, que você não vai correr risco durante a cirurgia. Então, essas são as 4 cartas. Como que funcionou? O endocrinologista e o cardiologista, na primeira consulta, me deram a carta de autorização. A nutricionista, não. E a psicóloga também não. Por quê? A nutricionista, eu fiz um acompanhamento com ela de mais um mês e meio. Eu fiz mais 3 consultas de 15 em 15 dias, né? Então, como que funcionou? Na primeira consulta, ela me passou uma dieta para mim fazer. Pra quê? Para que eu conseguisse perder uma quantidade de peso até a data da cirurgia. Porque assim, depois que você operar, você vai ter várias dietas para você seguir, né? A gente vai chegar na parte das dietas. Se você tem que fazer essas dietas, você tem que acostumar teu corpo a criar uma rotina de dieta, né? Para ver se você vai conseguir ou não cumprir depois. E além disso, a nutricionista pediu para que eu perdesse um pouco de peso antes da cirurgia. Eu comecei o tratamento com 127 quilos, tá? Foi minha primeira consulta com o médico, foi 127 quilos. Eu operei com 124 quilos. Então eu perdi aí 3 quilos durante esse processo com a nutricionista dos 1 mês e meio. Depois de 1 mês e meio, quando eu fiz esse processo,
processo, eu perdi o peso, já estava adaptado com a dieta e tudo mais, a nutricionista me autorizou e me deu a carta pra cirurgia. A psicóloga, como que funciona? Eu fiz 2 meses de consulta com a psicóloga, são 4 consultas, 15 dias também, cada consulta em 15 dias. A psicóloga, ela tenta tratar o teu psicológico, porque não vai ser fácil depois que você operar. Como eu disse, a dieta que você vai seguir é muito importante. Nos 30 primeiros dias você tem que comer coisas muito específicas. Então, se você furar essa dieta, você corre risco de vida. Então, você precisa tratar teu psicológico com a psicóloga antes, para que você consiga ter um pós-operatório adequado. Então, eu fiz as 4 consultas. Depois dessas 4 consultas, a psicóloga me deu autorização, me deu a carta e tava tudo certo. Então, nessa terceira etapa, eu já estava com todos os exames prontos, todas as cartas de autorização. Ainda na terceira etapa, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que o médico me informou que a cirurgia não ia demorar pra sair. O que demora pra sair eram os exames. Então ele me falou o quê? Se eu tivesse condições de fazer os exames particular, levaria muito menos tempo para operar. Então o que eu fiz? Eu fiz todos os exames e consultas particular. Depois que tava tudo pronto, eu levei pro médico pra gente dar continuidade na cirurgia. Então agora na quarta etapa, o que aconteceu? Todos os exames prontos, tudo certinho, todas as cartas de autorização, marquei consulta com o médico, chegou o dia da consulta, eu fui pro médico. O médico fez o quê? Ele olhou meus exames, viu se tava tudo certo, viu as cartas de autorização, tava tudo certinho, tava certo pra operar, ele deu a carta branca, falou, vamos operar. Qual que era o próximo passo? O próximo passo era eu passar com um anestesista. Então o que ele falou? Falou assim, ó, eu vou dar os papéis então pro pessoal, pras enfermeiras, e elas vão marcar a consulta com o anestesista pra você. Nessa parte então tava tudo certo, o médico então falou que ia passar pro anestesista e era só esperar passar com o anestesista. Ele me deu um papelzinho dizendo o quê? Que após a cirurgia eu ia precisar usar 2 acessórios, tá? Um deles é uma cinta, que é pós-operatória, é uma cinta de compressão. Acho que é assim que se chama, acho que é cinta de compressão. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui certinho, os dados da cinta e tudo mais, que é uma cinta que você tem que usar pra segurar tudo, né? Então fica bem certinho pra que você não tenha risco de estourar algum ponto, alguma coisa assim. Além da cinta, ele me falou que eu ia precisar usar uma meia de compressão também, tá? A meia pra quê? Pra que não desse trombose. Então é uma meia antitrombose. E eu vou passar pra vocês os valores. Tanto a meia quanto a cinta, eu paguei R$150 em cada uma, tá? Então foi R$300 nessa parte. Bom, eu esqueci de comentar com vocês. O valor total das consultas, dos exames e tudo mais que eu fiz particular, que eu optei fazer particular, deu um total de... Bom, passado então a consulta com o cirurgião, eu fiquei aguardando então a ligação do anestesista. Bom, a minha consulta com o anestesista foi numa terça-feira. Terça-feira eu fui com o anestesista. Não é nada demais. A única coisa que o anestesista precisa saber é se você tem alguma alergia, algum problema de saúde, para que ele possa achar a melhor anestesia para te dar, tá? E outro detalhe também que você passa pelo anestesista, ele quer saber informações se você não vai precisar de uma UTI. Existem casos que a pessoa é muito acima do peso ou tem um problema de saúde que vai precisar de uma UTI após a cirurgia. No meu caso, eu não precisava de UTI, né? Então foi muito mais rápido a cirurgia. Se você precisar de UTI, você precisa esperar uma vaga na UTI para você poder operar, para ficar lá caso você precise ir para UTI. E como que funcionou? Então, na quinta-feira, eu fui no anestesista. O anestesista me deu todas as informações que eu precisava sobre anestesia e tudo mais. Isso na terça-feira. Na quinta-feira, eu recebi uma ligação, tava no trabalho, eu recebi uma ligação me informando que a minha cirurgia tinha sido marcada. Ó, isso foi na terça, quarta, quinta, 2 dias depois, eu recebi a ligação que a minha cirurgia tinha sido marcada. A moça me ligou e falou, ó, tua cirurgia foi marcada pra segunda-feira. Tá tudo certo, você tem condições de fazer cirurgia na terça, já comprou a meia e a cinta. Eu falei, tudo certo, tem tudo certo, já a meia e a cinta, pode marcar. Então foi marcada a minha cirurgia pra terça-feira. Então foi muito rápido depois que eu passei com o anestesista. Questão aí de 5 dias eu operei, nem isso. Mais ou menos isso, 5 dias eu operei. E foi bem tranquilo. A minha cirurgia foi marcada pro primeiro horário, 7 horas da manhã. Eu recebi instruções para chegar no hospital às 5 horas da manhã para ser internado. Eu fiz o internamento, cheguei às 5 horas da manhã, fui internado. Me levaram pro quarto, eu coloquei a roupa pra operar e tudo mais. Deu 7 horas da manhã, me levaram pro centro cirúrgico. E daí pra frente, só a cirurgia mesmo, né? Não tem muito o que falar, porque eu cheguei lá, tomei anestesia e não vi mais nada, só vi quando eu já tava no quarto de novo. Bom, a minha cirurgia como que foi? Bom, o processo que eu fiz foi bypass gástrico, que ele consiste no quê? Grampear o estômago e religar o intestino, né? Então esse é o processo que eu fiz. Só grampear, é um grampeio. Então esse foi o processo. A minha cirurgia foi por corte, tá? O SUS, pelo menos aqui no Paraná, eu não sei se é no Brasil inteiro, aqui em Curitiba foi assim. O SUS, ele faz apenas 20% das cirurgias por videolaparoscopia.
que é a cirurgia pelos aqueles 5 furinhos no estômago, sabe? Na barriga que eles fazem. O meu não, o meu foi um corte, uma incisão de 15 centímetros. Mas foi bem tranquilo. A única diferença é que o vídeo ele cicatriza mais rápido. O corte demora um pouco mais pra cicatrizar. Após a cirurgia, eu fiquei 3 dias no hospital. 48 horas eu fiquei de jejum, tá? Então foi 2 dias de jejum depois da cirurgia. Como que funciona esse jejum? Você não bebe água, você não come nada. Após essas 48 horas, eles começam a ingerir uma dieta pra você. Como funciona a dieta? Vem um copinho de 30 ml pelo menos no meu caso, veio água de batata, tá? Eu acredito que eles devem cozinhar a batata e a água que fica ali eles colocam no copinho pra você beber. Como que funciona? Para você receber a alta, você tem que tomar essa água. Se você não passar mal, se você não vomitar, se você não tiver nenhum problema, eles te dão alta depois das 48 horas. Eu não tive problema nenhum com isso. Eu tomei essa água de batata e foi super tranquilo. Consegui beber, não passei mal, então eu recebi a alta. Quando eu recebi a alta, o médico me informou que eu teria que tomar alguns cuidados, né? Com a cirurgia, com a cicatriz, como cuidar e tudo mais. Isso aí, eu vou deixar que o médico passe pra você, porque cada médico passa uma instrução diferente. Depende do corte, depende da sua situação. Então não adianta eu passar pra vocês, sendo que você vai receber uma instrução específica pro seu caso. Mas quando eu recebi essas instruções e como cuidar, o médico também me passou uma lista de remédios que eu teria que tomar. E também me passou uma informação que ninguém tinha me passado ainda, que eu teria que tomar uma injeção. Essa injeção é para não criar coágulo, né? Coágulo de sangue no seu organismo. Então, o que acontece? É cara essa injeção, tá? Eu vou passar para vocês o nome dela e vou falar valores também. Mas eu fui pego de surpresa porque eu não sabia que tinha que tomar essa injeção. Então vamos passar agora para a lista de remédios pós-operatórios. Bom, agora eu vou ler, eu tô aqui com o papel do médico ainda, que eu guardei todo esse tempo. Eu vou ler para vocês saberem quais são os remédios, tá? Então assim, ele me passou aqui, uso interno. Eu teria que usar dipirona tomar 40 gotas de 6 em 6 horas se tiver dor. Bromoprida gotas, tomar 40 gotas em 8 em 8 horas se tiver náuseas ou vômitos. Simeticona gotas, tomar 40 gotas de 12 em 12 horas durante 3 dias. Esse era obrigatório tomar. Aí depois ele também tinha aqui omeprazol 20mg. Dilua o conteúdo da cápsula em 10 ml de água e tomar pela manhã em jejum por 180 dias. Então assim, como a gente tem a dieta, né? São 1 mês de dieta, eu não podia engolir nada, a não ser líquido, no começo. Então eu tinha que diluir o comprimido do omeprazol em 10 ml de água, macetar o remédio certinho e tomar o líquido. Para que eu tomasse esse remédio, tinha que ser feito isso. Então foi assim que funcionou. Além disso, eu também tinha que aplicar, ó, o nome da injeção é enoxaparina 40mg, 7 ampolas. Porque são 8 ampolas no total, só que uma o hospital dá antes de você sair. Então eu tomei uma antes de sair do hospital. E daí como que funciona? Aplicar por via subcutânea uma ampola ao dia, às 8 horas da manhã, por 7 dias. Então é uma ampola por 7 dias. É uma ampola bem simples, tá? Você mesmo consegue aplicar. É só aplicar na barriga aqui e apertar, ela entra e é bem tranquilo. Não dói, é bem tranquilo mesmo. Só que é bem cara essa injeção.